A pesca, para mim, é tudo na minha vida. Um momento ali de muita alegria, a gente brinca, a gente pesca. Quando estou pescando, eu fico alegre, porque quando eu pego um peixe, né, eu acho gostoso de pegar um peixe. Momentos que a gente tem que preservar é o momento com a natureza. Pesca artesanal é uma base que a gente sai da nossa responsabilidade, o pescado que a gente oferece para as outras pessoas. É um meio de renda para cada um de nós pescadores, que é dali de onde a gente tira o sustento da nossa família. E nos proporciona um bem-estar que a gente está em busca e que a gente tem, só precisa valorizar. A gente também tem os nossos desafios dentro da pesca, porque não é fácil uma mulher se envolver num movimento que nem esse, né, onde tem homens que não aceitam que a mulher participe, né? Então isso para nós é um desafio. Ainda existe muito preconceito, né, no cães de mulheres, né, de pé para pescar, porque muitos falam que mulheres não conseguem fazer o que o homem faz, né? A gente teve muito conflito, muito, porque logo no começo as falas, eles diziam assim que eles não estavam lá para receber ordem de mulher. A minha pesquisa com as mulheres apontou para uma necessidade de fortalecer, em termos de organização e de consciência do papel delas nesse processo todo, de como pode melhorar essa participação. Partindo do entendimento dela da importância que ela tem numa cadeia produtiva e numa cadeia de valor da pesca artesanal. Na Amazônia, a gente vê, elas estão contribuindo para várias outras coisas, para a conservação de outras espécies. Elas estão contribuindo também para aquilo que a gente pode dizer que é a resiliência da pesca artesanal, que está permitindo que as famílias continuem na área rural, que os jovens encontrem uma opção de renda. Quando a gente falou manejo, o alvo só é o pirarucu. Só que não tem só o pirarucu lá, tem o peixe miúdo, tem a fauna, tem a flora, ou seja, então a gente pode usufruir, cuida mas tem um entorno aqui imenso que a gente pode usufruir também. Eu sou uma pessoa que procura meus direitos, tento falar, eu sou uma guerreira e falo muito, principalmente em reunião. Eu gosto de falar, eu gosto de, entendeu? Mas é falar para ver se acerta, conserta, acordo, tudo lá na reunião para ver se acontece as coisas melhor, né? Hoje a gente está fazendo uma oficina que fala sobre empoderamento das pescadoras. Essa oficina ela é parte de uma atividade dentro de um projeto que eu estou desenvolvendo com apoio do Ministério da Pesca, né? Na verdade é um projeto que é uma demanda que partiu do Ministério da Pesca via Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, que é colaborar com a revisão de um programa de extensão pesqueira, nacional de extensão pesqueira. As oficinas que a gente pensa, né, como a gente realizou aqui um evento de empoderamento feminino, a partir do empreendedorismo, né, o empoderamento das mulheres com a marca pessoal, né, com esse desenvolvimento também da autonomia e gestão financeira, a gente unindo essas duas questões, a gente consegue alcançar mais gargalos, porque não adianta eu falar só do empoderamento feminino, né, e não falar do que eu posso fazer para eu sair dessa situação do não estar presente ou de não fazer parte. Esse empoderamento delas também vai ocorrer por uma certa autonomia econômica, né? Até para elas ajudar nos seus coletivos também de como comercializar a produção do pirarucu, aproveitar sobre o produto do pirarucu, que geralmente é descartado, as escamas, né, tem a língua. Então, abrir um pouco esse horizonte de possibilidades para elas que elas não tinham. Nós começamos a ganhar pouco quando eu entrei, né? Aí depois eu falava, não, sempre eu questiono muito às vezes, né? Eu questiono muito, olha, mas só uma mulher para questionar, né? Aí outras não, aceito o que falo, né? Então eu digo não, nós temos direitos iguais, né? Todas as mulheres que vieram aqui, ou 99% das mulheres que estão aqui, são mulheres que têm uma história já de enfrentamento, de embate, né? Que resolveram participar. Né? Então, o risco que a gente enfrenta, assim, tempo dos piratas, né? A gente teve um ano que a gente foi, um ano todinho que a gente pescou, a gente foi atacado pelos piratas, né? A gente não recebeu sequer um centavo, tivemos um prejuízo.
Quando eu vou vigiar, a gente sai do lago, vai pelo Igapó, vara no outro lago, volta pelo rio, a gente faz o percurso grande para ver se a gente encontra vestígios de invasores. Mas é perigoso, é. É um desafio também a questão dos atravessadores, né? Porque hoje o nosso peixe não é valorizado, assim como a nossa farinha também não é valorizada. Então, os nossos produtos que a gente produz, ele não tem essa valorização. Mas aí a gente entra num outro cenário hoje, né? Hoje não, já tem uns 4, 5 anos ou mais, para essa região aqui, que é a mineração. A mineração de forma ilegal, contaminando rios, né? Continua sendo jogado mercúrio nos rios. Essas famílias estão há 20 anos fazendo manejo do pirarucu, já conseguiram melhorar a renda por essa atividade. As mulheres estão participando dessa atividade, conservando essa biodiversidade, que aí agora, daqui a pouco, esse produto que eles vão vender, né, está contaminado de mercúrio. E aí? Eu seguro sua mão na minha. Eu seguro sua mão na minha. Para que juntas possamos fazer. Para que juntas possamos fazer. Tudo aquilo que eu não faço sozinha. Tudo aquilo que eu não faço sozinha. Quando trabalha com as mulheres, você consegue chamar a atenção delas, da importância delas se organizarem, delas se apropriarem de informações que permitem participar de forma clara nas tomadas de decisão, que favoreça o coletivo, mas que não prejudique, que elas não sejam prejudicadas por sua condição de gênero. Né? Lugar de mulher em casa, lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher é onde ela quiser estar, gente. Né? Então digamos que essas questões de mulher não pode isso, mulher aquilo, e a questão da desmotivação também de próprias mulheres, né? Como já foi colocado aqui, não vai conseguir, tem filho, tem família. Então a gente sempre encontra barreiras ou pessoas colocando barreiras e a gente não se desafia. A gente acaba que, somos mulheres e vamos ficar por isso, né? Nós não pode isso, nós não pode aquilo. E acaba que vai ficando e a gente vai se desempoderando, não vamos tendo os controles até mesmo da nossa própria vida. Eu era uma pessoa que eu não gostava de falar. Eu ia, né, participava, mas eu não falava. Então eu fui buscando isso para mim, né? Eu via as outras mulheres falarem. E isso empoderou com que a gente falasse também, né? Eu sou uma transportadora de pirarucu no manejo do pescado. Eu pesco, eu faço o transporte, eu faço parte da contagem do pirarucu no meio de 22 homens, sou eu de mulher. Foi muito bom, mas a batalha e o desafio foi imenso para chegar onde eu cheguei, conquistar o meu espaço, ter vez e ter voz. Eu nunca participei de um grupo de mulheres. É a minha primeira vez que eu vim participar e eu gostei muito. O que eu aprendi, eu vou falar. Vou dizer para as outras mulheres que a gente consegue, né? A gente lutando, a gente vai em frente, né? Nós somos pescadoras, sim. Nós pegamos o pacu, principalmente. Aí de manhã cedo as mulheradas se destacam para ir pro Gapó, apanhar violeta uma tarde, de manhã vai embora pro Gapó, pega pacu. E pega pacu, muito pacu. De caniço. Agora é uma época que vai dar muito pacu. Enquanto os homens fazem outras coisas, as mulheres vão pro lago. Pescar. Inclusive eu vou também no meio e lá se vai. E às vezes ela pega um motor e reboca as canoinhas do lado de uma canoa, vai deixar lá uma distância longe pra gente pegar o pacu.